Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é João Paulo de Freitas, sou professor na Escola de Design e coordenador do projeto Cineclube. E nós estamos retomando nossas atividades que estavam suspensas desde o semestre passado. O Cineclube é um projeto de extensão da Escola de Design, onde a gente promove sessões comentadas sobre o audiovisual, né? Então, a ideia do projeto é aproximar a comunidade acadêmica de produtores, de aficionados por cinema, de estudantes e também, né, da comunidade geral. E nesse contexto de isolamento social, nós temos feito algumas adaptações para que o projeto mantenha, né, uma frequência de exibições, uma frequência de sessões. Nós somos muito prejudicados, né, nesse contexto, e nós temos feito, então, bate-papos a partir de algumas produções audiovisuais, que a gente deixa disponível durante um período, né, de aproximadamente uma semana, e a gente faz esse encontro, então, para conversar um pouco sobre essas produções, né? E esse semestre nós acabamos tendo uma abordagem diferente, né? Nós vamos privilegiar, durante a programação desse semestre, eh, verificar, conhecer, apreciar produções de jovens cineastas, né? Ou a produção audiovisual independente, né? Procurando conhecer um pouco como o cinema audiovisual tem sido feito aqui na cidade de Belo Horizonte e, claro, no estado de Minas Gerais também. Tá? Então, a nossa programação nesse semestre vai ter como grande foco essas produções. Tá? Então, eu convido vocês a participarem de todas as sessões, convidarem os colegas, para a gente, né, discutir um pouco a produção audiovisual, inclusive também nesse contexto, né, específico que nós estamos vivendo. Tá? E, bom, na sessão de hoje nós recebemos o Leonardo Branco, o Lucas Campos, que são realizadores eh, do nosso filme, da programação dessa semana. Aqui também, né, comigo eu tenho a Isabela, que é a bolsista do nosso projeto. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Giovana está aí também. São o pessoal que trabalha com a gente na construção dessa iniciativa. Então, eu primeiramente quero agradecer muito a presença do Leonardo e do Lucas. Vou pedir para vocês, gentilmente, se vocês puderem se apresentar um pouquinho para a gente. Eu me apresento primeiro aqui. Meu nome é Leonardo Branco, formei em cinema e audiovisual com o Lucas, lá na UNA, no Centro Universitário UNA, aqui em BH. E depois que a gente formou lá, a gente abriu uma produtora que chama Limão Capeta Filmes. E lá a gente tem tentado exercer mais ou menos o que a gente aprendeu no curso, assim, sobre cinema, tentando desenvolver nossos projetos e por fora fazendo videoclipes, fazendo outras produções que envolvem o audiovisual, assim. Legal, legal. Bom, meu nome é Lucas Campos. É, é isso que eu falo, a gente formou em 2017, então desde então aí nessa luta para conseguir, né, fazer projetos de cinema de novo, sim, tentando edital e tudo mais. E também trabalhando pra caramba com esses outros vídeos. Mas estamos aí, esperamos um debate massa aí. E obrigado demais pelo convite também, estamos felizes demais de estar aqui. Sim, total, iniciativa muito massa, inclusive. Legal, legal. A ideia é essa, né? A gente também mapear um pouco as produções aqui da cidade, né? E a gente tem, né, na UNA, o curso de formação, então a gente tem, de fato, ali muitas possibilidades de estabelecer um diálogo mesmo, né? Em relação a isso, né? Bom, nós vamos falar do filme. Inicialmente, eu quero dizer que eu gostei muito, né? Eu estava comentando com vocês. Eu tenho uma disciplina que discute, de certa forma, algumas das questões que, para mim, são emergentes, né, no filme. É, a disciplina fala sobre o grotesco, mas a gente também acaba pensando outras, né, relações que nós estabelecemos com as imagens, né? E uma questão que me chamou muita atenção, né, eu queria que vocês comentassem um pouco, é, é essa uma leitura que eu tenho, né, dessa fragilidade instável entre a realidade e
uma ideia de absurdo, uma ideia de fantasia, ou uma ideia do fantástico mesmo, né? Eu sei que vocês utilizaram, né, como uma grande influência para vocês, um escritor que eu gosto muito, que é o Murilo Rubião, né, que tem esse caráter do insólito, né, muito marcado, assim. E me lembrou também muito, né, um cineasta que eu gosto muito, dois cineastas, na verdade, né, que é o David Lynch e o Nicholas Roeg, que são cineastas que têm uma verve um pouco nessa questão do estranhamento, né, de um cinema que flerta um pouco com essas questões, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa relação que vocês estabelecem, né, com o Murilo Rubião. Não sei especificamente qual conto, né, que vocês dialogam ali, mas como que surge, então, né, esse interesse por trabalhar com esse tipo de narrativa? Começar aí, meu. Pode mandar, depois a gente vai se complementando, pode começar aí. Então, a gente gosta muito também desses cineastas que você falou. Na verdade, eu só conheço o David Lynch, desse que você falou. Uhum, Mas a gente buscou muito também na fonte do Buñuel, né, que é um dos maiores, assim, do surrealismo e tal. E também na época a gente estava gostando muito dos filmes do Yorgos Lanthimos, né, que é aquele grego do Dente sim. Canino, Uhum. Agosto e tal. E tinha essa coisa de trabalhar com animais também. Vários filmes dele tem essa coisa do animal, né? E a gente sempre gostou dessa coisa, dessa surrealidade que é tratada com naturalidade, assim. Que é isso, é o fantástico lidado de uma forma completamente normal e esperada, assim, né? É fantástico. A gente meio que achava engraçado essa coisa, né? Quando coisas impressionantes aconteciam e a atitude dos personagens era banal, assim, né? E a gente foi muito nesse caminho, assim, né? A gente ia ter pensando nas coisas É, bizarras no roteiro, nas maluquices acontecendo e aquele casal pega nada, né? Não, não, aquilo ali não faz diferença no meu dia a dia, né? Tipo assim, só vou ali e vou resolver esse problema. tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido, né? Uhum. Na linha lá deles. Isso é absurdo para quem está vendo, né? Para eles não é. Isso aí foi uma coisa bem que a gente pensou desde o início. Mas do Murilo Rubião a gente usou o pirotécnico Zacarias, Hum, que tem uma situação de atropelamento, assim, e aí o morto levanta e parece que o morto começa a filosofar sobre a própria morte e todo mundo reage de forma muito comum, né? Aí chegou gente aqui em casa. É, mas é isso. Aí, e tem o do Alfredo, que é a história de um pessoal que está em casa, e aí um lobisomem visita a casa, e na hora que e o personagem cria um afeto com aquele lobisomem que passou na porta da casa dele, um cachorro gigante que passou na porta da casa dele, e eles criam um afeto, assim. E aí a gente foi, mas assim, isso serviu muito como base, né, Lucão? Tipo assim, acabou que se você Demais. lê os contos, eles foram se fragmentando ali no roteiro, É, principalmente na montagem, né? A gente tirou muita coisa na montagem, e aí acabou que foi ficando mais total. a nossa pira, né? Que o que a gente pirou, assim, foi da jornada, né? Quando a gente sentou para escrever o roteiro, a gente pirou, vamos pirar num casal que entra uhum, numa jornada de achar o foguete. Esse é o negócio. Que tá numa rotina ali totalmente pacata, né? E tipo assim, por mais que seja pacata, ainda assim eles soltam foguete, fogo de artifício todo dia, né? Tipo assim, tem uma coisa da rotina chata ali, mas que pra gente seria mó massa, né? Tipo, soltar um fogo de artifício de noite e tal. é. Mas é isso, assim. Eu esqueci É, de lá. essa questão que Ah, vocês comentam da montagem, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente, às vezes, né, quando a gente está trabalhando com as disciplinas, a gente fala muito nos processos de construção do filme, né? E às vezes a gente passa, assim, um pouco batido sobre esse importante trabalho da montagem, né? E como que essa montagem entra para vocês, assim, né? Como que a gente pode entender esse processo na criação de um filme? É, inicialmente, assim, muitas questões, né? A gente tirou metade do filme, né, Lucão? Tipo, é.
Você diz a montagem desde o início, assim, né? De toda a Sim. concepção do filme. Uhum. É um processo longo, assim, né? A gente teve várias versões do roteiro, né? As primeiras versões mesmo não tinha fogo de artifício, né? Era tipo uma coisa completamente diferente. E a gente foi trabalhando nisso e tentando, né, fazer brainstorm, várias reuniões para surgir ideias. E sempre buscando alguma coisa que fosse mais original, que fosse uma coisa que a gente, né, gostaria de ver num filme também, saca? Que a gente também nunca teve interesse de fazer um filme chato, um filme cabeção, que ninguém entende. Tipo, a gente tinha esse foco de fazer um filme engraçado, um filme, né, que servisse como entretenimento também. Mas foi isso, a gente teve várias versões do roteiro e o processo continua, né, durante o filme também, tipo, quando a gente conseguiu os atores, quando teve o processo do casting, os ensaios com eles também mudaram muita coisa no roteiro, eles trouxeram muitas coisas para os personagens, para a construção dos personagens, né, e todo mundo da equipe, né, a própria diretora de arte, a Helena, o Marota também ajudou bastante nessas coisas, como assistente de direção. Foi uma criação bem coletiva, assim, né? Eu lembro que a gente falava muito de uma comparação com a criação teatral, assim, né? Que é aqueles grupos de teatro que se juntam e eles decidem um figurino juntos, decidem o cenário juntos, decidem quais são as melhores cenas juntos. A gente estava tentando muito tornar a coisa bastante horizontal, assim. Mas isso na parte do roteiro, né? E aí a questão curiosa da montagem do filme, da edição, montagem do filme, é que metade do filme caiu, assim, porque tinha a vida desse casal que buscava fogos de artifício, e em paralelo a eles tinha uma mesa de jantar super refinada, com gente refinada de elite, tinha até um gringo que falava mal português, assim, e eles eram praticamente os narradores da história desse casal, assim, e aí estava sempre cortando, era casal voltava para eles, casal voltava para eles, casal voltava para eles, e aí depois a gente jogou tudo no computador, foi mostrando para as pessoas, assim, e aí acabou caindo metade do filme, assim, metade do elenco, assim, tinha mais 5 atores que não aparecem no filme, sabe? E aí, E esse foi foi muito por uma questão de roteiro também, né? Que a gente depois Foi. percebeu que a gente deveria ter construído melhor essas cenas que a gente cortou. Então, tipo assim, acabou faltando cenas, na verdade, né? Foi uma coisa assim, não foi, Léo? A gente viu Foi. que a história do casal estava se sobressaindo muito mais do que dessa paralela da mesa, assim. Então, tava meio fugindo demais. Então, teve isso, né? Foi muito por causa do roteiro também. A gente percebeu os erros que a gente teve no roteiro, assim, sabe? É. Mas foi com muito custo também, né? A gente não quis cortar, não. A gente sofreu um pouquinho para É, cortar e depois cortou e falou: então deixa assim, super estrela é isso aí mesmo, vai embora. É, eu achei interessante, de fato é bem perceptível, né? A gente citou o Buñuel, citou o Lynch, que são cineastas que têm né, um cinema que causa estranhamento, mas eles acabam sendo filmes mais herméticos mesmo, né? Eles dificilmente têm esse caráter que o filme de vocês consegue muito bem, que é de falar com um público bem mais amplo, né, digamos assim. Ele prende a gente nesse sentido também, né? São personagens, são falas, são situações e lugares que a gente acaba identificando também no nosso cotidiano e o que torna ainda mais absurdo as situações em alguns momentos, né? E eu acho isso que vocês foram muito bem sucedidos nisso. E aí eu percebo também na minha leitura, né, a gente tem, obviamente, um fato principal, que é o que desloca, né, a nossa percepção ali, que rompe um pouco com a normalidade, né, e a gente vai entrar nesse mundo de luzes, perseguindo essas luzes, mas ele parece que em alguns momentos tem também alguns absurdos de situações que são situações, digamos, realistas, né, das relações sociais, daqueles sujeitos, das formas de trabalho. Vocês têm essa percepção também? Era interesse trabalhar com esses absurdos? Para mim, a figura daquela cliente que vai com o cachorro na loja, ela é uma figura que nós conhecemos ela no dia a dia. E a gente começa a perceber como são absurdos esses personagens também, de certa forma, né?
Não é demais, e era muito isso que a gente pensava. Eu acho que é muito isso. A gente tem um outro projeto do Murilo Rubião tentando a grana para fazer ele funcionar. Assim. E a gente conversa muito sobre isso, do quanto existem realismos fantásticos espalhados aí, sabe? Pelo nosso vizinho tem um costume muito fantástico, só que ele faz ele com uma naturalidade muito bizarra. Assim. E essa foi a ideia dos clientes, né, Lucão? Foi tipo. Não era para ela ser surrealzona, né? Era para ela só ser daquele jeito ali. E É, o filme coloca ela como se ela fosse surreal, só que não, né? Tipo, chega num lugar quase caricato, assim, né? Mas é é, uma pessoa que, tipo assim, é comum, né? Você vê pessoas agindo dessa forma, assim, no dia a dia, no realismo mesmo. uhum. Mas a E, gente teve essa preocupação demais. e você Pode falando falar. das referências dos clientes, assim, muito perto da época que a gente estava filmando, a gente começou a tratar muito de cinema brasileiro na UNA também. E aí, uma grande referência para a gente foi o filme Demência, do Carlos Rauschenbach, que é uma adaptação do Fausto, muito maluca, um negócio completamente nonsense, assim, e meio fantástico ao mesmo tempo, assim, o cara vai vagando por vários espaços, assim, e ele acabou sendo uma referência muito importante para a gente. Mas foi muito louco, porque aí né, na cena do Renato Novaes, né, do Nato, que é o cara que faz o pedido gigante de foguetes, assim, a gente cita um poema que é citado no filme Demência, do Carlos Rauschenbach, que aparece o Cláudio Viller sentado numa mesa e ele lê o poema, assim, e aí a gente coloca um poema dele ali na boca desse cara, que é o poema que o Cláudio Viller está citando no filme Demência, é o mesmo poema, assim, sabe? Também teve muito dessas coisas, assim, que a gente viajou, assim, a gente viajou nessa lista aí, você lembra, velho? Tipo assim, a Uma gente... outra cena que rola isso demais é Ah, a do jantar, não sei se vocês lembram dela, mas que é uhum. a Regiane e o Marcelo conversando e eles começam a discutir uma discussão antiga, assim, e que era, tipo, a gente queria que fosse esse caos sonoro, assim, eles meio que jogando um no outro, assim, umas coisas, mas sem ter um nexo real, assim, de uma conversa, mas que foi baseado numa conversa real, assim, que eu tive com a tia de uma ex que levou uma picada de uma abelha. Aí, tipo, era essa coisa, não tem que passar pomada, tem que não sei o quê, tem que tomar antibiótico, blá, blá, blá. Então Uhum, teve isso demais. também, do surrealismo vindo do real, assim. Não, até na lista de foguetes que o Renato pede para a Regiane, assim, aquela lista É, extensa para caramba, tem alguns que estão ali na loja, que eles existem na loja mesmo, né? Tipo, giroscópio, eu acho que o giroscópio invertido é um dos que existe. eu E aí acho que os é de... outros, Aham. a gente foi inventando, o Nato inventou alguns e tal, mas tem alguns ali que tem o Super Estrela Prateada por si só já é um É nome. um que existe, né? É realismo fantástico puro. A gente não criou aquela caixa de foguete. A gente entrou em contato com a fábrica Super Estrela Prateada e pediu várias caixas. Porque o nome dos caras era Super Estrela Prateada. Então, assim, a gente não precisou fazer nada assim É, direito. a marca é super e o foguete é a estrela prateada, né? É. Não, a cena onde o cara tá pedindo, fazendo o pedido dele e pedindo os fogos, né? De fato, os nomes são totalmente, né, aleatórios, assim, né? Existe uma fantasia também em relação ao nome daqueles produtos, né? Que é um pouco essa questão do realismo fantástico, de certa forma, né? É, tem um pé na realidade também, né? E eu até queria perguntar para vocês isso, né, em relação, a gente tem aqui na América Latina uma perspectiva do fantástico muito particular, né? A gente tem essa coisa do realismo fantástico, é, que o Murilo Rubião é uma referência também. Se não me engano, tem um escritor goiano, acho que é José Jacinto Veiga, também trabalha muito com essa perspectiva de um mundo burocrático que, de repente, por algum motivo, um absurdo acontece ali, né? E aí eu queria saber, por que vocês acham que a gente tem essa afinidade tão grande, né, com essa perspectiva da fantasia, do realismo fantástico na América Latina e no Brasil? Nossa. Eu acho que talvez porque toda a nossa história é meio surreal, né? Toda a história da Latinoamérica é
nonsense, assim, né? Essa coisa do colonialismo e tal. É um absurdo muito real, né, velho? Tipo, eu acho que É, todas as situações, assim. Esse que é o interessante, eu acho que do Murilo Rubião, do Gabriel Garcia Marques, sabe? Esse outro escritor, eu inclusive não conheço, adoraria mais saber até o nome dele. Se eu rolar digitar ele ali, eu consigo salvar no chat aqui. uhum. Mas essa galera fala de surrealismo muito. É uma forma de pensar surreal, mas que é muito presente, né, na sociedade, né? Tipo, essa senhora, essa mulher que entra na loja de foguete e não tá nem aí em desrespeitar aquelas pessoas e estourar e testar o estalinho na cara da vendedora, não sei o quê. Para essas pessoas isso não é surreal, isso faz, né? Isso é real para eles, né? Isso é questão colonial mesmo, igual o Lucas falou, assim, é uma questão de cultura, assim, tem uma galera que tá faltando senso aí, né? Tipo, Você vê um exemplo, é a nossa realidade atual, em pandemia, presidente louco, tipo assim. Tudo que nós estamos vivendo é completamente surreal, se for para os pensar. noticiários hoje em dia, eles são realista fantástico praticamente, né, É, cara? Tipo assim, o que as pessoas falam ali é assim, nossa, como assim tem gente falando um negócio assim está desse? É rolando. absurdo. É. Não, na CPI, por exemplo, eu estava acompanhando a CPI e é isso, você está falando ali de um assunto sério, de repente entra fetos abortados no meio da conversa e Tipo fica uma isso. coisa totalmente absurda e está acontecendo naquilo, está sendo registrado ali, né, para os anais da história. Não, total. E ele solta É, aquela com a maior convicção, né? Tipo assim, sim, Uhum. sim. realmente, Uhum. oficialmente falando isso, né? Cara, eu até lembrei de um exemplo, a gente no bar, assim, conversando sobre. Eu lembro daquela época de política que estava rolando os vazamentos de escuta, né? A galera entrava em reunião com uma escuta, assim. E a gente no bar conversou, caraca, imagina uma cena de uma reunião de políticos que agora, a partir de agora, com esse problema de escuta, agora todos os políticos têm que se reunir pelados. E a gente ficou brincando com isso. Mas olha o tanto que é possível isso, É, sacou? Tipo assim, já que um político está implantando uma escuta no outro, então bota eles num filme, todo mundo se reunindo pelado, para não ter sim. esse problema, ninguém tá ouvindo. Saca? Tipo assim, e é possível, saca? Não, Demais. de fato. Deixa eu perguntar agora para vocês um pouco sobre como que foi o processo de produção do filme, no sentido seguinte, ele foi um trabalho de conclusão de curso ou houve um financiamento coletivo? Como que vocês organizaram a produção? Então, foi meio que os dois, assim. Uhum, Foi o nosso TCC lá na UNA, e a gente tinha um apoio, né, da UNA de equipamento. Eles disponibilizavam os equipamentos, e tinha o apoio da galera, assim, dos amigos, né? Tanto a gente tinha um grupo grande, assim, não era só nós dois. Tinha o Pada, que fez o roteiro com a gente, tinha o Gnomo, o Duane e o Vitor, que são nossos três colegas do grupo. E fora isso, tinha pessoas de outras turmas, né? E então, tipo, na questão de equipe, todo mundo fortalecendo, assim. E depois, quando o filme já estava pronto, a gente fez um catarse, né? Para tentar conseguir grana para distribuir, para, né, fazer toda essa pós. A gente pagou também a colorização com Catarse, mas o resto foi mais na tora, com recursos próprios. A gente tirou do bolso um pouco também, né, Léo? Eu acho que foram 5 pessoas que formaram com Super Estrela, 5 ou 4 pessoas que formaram com Super Estrela, assim, É, aí todo mundo tirou um pouco do bolso, assim, para fazer. E aí depois a gente fez esse catarse, que inclusive vale falar aqui que não foi uma estratégia muito boa, assim, porque um filme já filmado não atrai tanto financiamento coletivo do que um filme que ainda vai ser filmado, assim. Então não foi uma estratégia muito legal. A gente não chegou foi no, difícil pra caramba, né? a gente não chegou no objetivo, mas a gente conseguiu pagar um ou outro ali, sabe, para o filme pelo menos sair redondo, sabe, para conseguir chegar em algum lugar. Mas foi isso, em questão de organização, de produção, assim, muito complicado, né, cara? Porque, querendo ou não, você tem 6 meses para fazer um filme do início ao fim, né? Isso é um prazo muito curto, né? Você tem que pensar as locações, tem que encontrar não sei o quê, não sei o quê. Então foi tudo meio corrido. A gente teve bastante diárias, né, Lucão? Elas nem eram tão Uhum. longas, mas a gente teve bastante, umas 7, 8 diárias. Para um curto é muita coisa, né?
Mas no aspecto produtivo foi meio que isso, foi complicado mais por causa do prazo acadêmico, né? Mas, assim, dá para fazer também, né? Mas foi isso, a gente teve muita ajuda, assim. Foi essa É, coisa do... a marca lá de fogo de artifício deu para a gente várias caixas, né? Sem foguete dentro, mas deu umas caixas para cenografia. Teve o Caetano, que fez o catering, que o cara salvou, assim, cabuloso, fez todos os almoço para ângulos. todo mundo e tal, é. E outro fator também muito importante para a gente, que a gente teve 4 diretores de produção, né? Vamos dizer, vamos chamar de produtores. Enquanto a gente, eu era o diretor, ele era o diretor de fotografia, o Lucas, a gente chamou 4 pessoas que estavam responsáveis por conseguir as outras locações, marcar diária, marcar não sei o que, marcar não sei o quê. E aí meio que a gente conversa muito sobre isso hoje com os nossos parceiros, assim, da necessidade de ter mais de um produtor, mais de 2 ou 3 produtores para fazer esses filmes que é na raça, né? Que é na correria. Talvez mais de uma pessoa consiga melhor achar tal locação, contactar tal ator, fazer essas coisas, assim, a gente percebeu muito isso. Fazer de time, né? Fazer com um time ao invés de uma pessoa só, se vira aí. Sim, sim. Em relação ao cenário atual, né, de produção de audiovisual no Brasil, como tem sido esse processo nesse contexto de isolamento social? Como está sendo o incentivo também, né, das instituições à produção? A gente está diante de uma crise ou o cenário mudou pouco? Como que tem sido isso? Então, antes da pandemia né, ladeira abaixo, assim, ainda está, né, um pouco, né, tudo sucateado. Mas durante a pandemia, né, teve a Lei Aldir Blanc, que salvou muita gente, assim, né, na medida do possível também. E a partir dela, agora está rolando vários editais, né, que é teve o BR Lab, que não é edital exatamente, né, teve o Cinemundi e tal, e o BH nas telas também está rolando e vai voltar agora o financiamento Estadual, né? estadual, né, Uhum, que estava parado há vários anos, assim. É, sim. Mas mudou, né? Com mudou certeza, né? Eu tudo, acho, mudou eu tudo. acho que, eu acho que desde ano passado, assim, todos os editais. Um edital que fomentava muito cinema universitário era o BDMG, né? Que é o edital do Uhum, Palácio das Artes. Ele fomentava muito cinema universitário, porque eram curtas-metragens de baixíssimo orçamento, tipo 30 mil ou menos Era para até, diretor estreante, tudo, para né? diretores estreantes e tal. A proposta dele era de enquadrar isso, assim, e tal. E aí, ano passado, teve esse edital e ele foi todo voltado para produção em Em casa, quarentena. quarentena. E ele aprovou até mais. Ao invés, por exemplo, de aprovar 5 de 30 mil, ele aprovou tipo 20 de 5 mil, sabe? Aprovou várias pessoas. Então, assim, acabou que. Eu também não sei, eu acho que isso deu uma diminuída, né? Porque eu acho que ano passado o pessoal estava mais pensando em filmes caseiros, né? Eu acho que hoje o pessoal já está começando a preocupar com o retorno do mercado, né? Não sei. Me parece isso, que está todo mundo escrevendo projetos grandes de novo e escrevendo menos home filmes, sabe? uhum. Isso parece que deu uma parada e agora vai começar a voltar de novo, né? O que, igual o Lucas falou, tem muito laboratório de desenvolvimento aberto agora. O BR Lab, o Cinema. O BR Lab fechou agora, vai fechar agora meia-noite. Mas o Cinemundi fecha segunda, BH nas telas segunda, aí tem o Vitória Lab dia 9, tudo meio acumulado assim, mas as coisas estão andando, assim, sabe? Parece que as coisas vão voltar a Voltando funcionar. de leve, né? Mas não De dá para leve, dizer nada, assim, né? não Porque a dá, gente ainda está não em dá, pandemia, então, não tipo, dá. Ainda é recomendável fazer home filmes ainda. A gente até tem um aí do Lucas, a direção do Lucas, que a gente está encaminhando aí, um filme de quarentena, desse aí feito só no computador, com imagem da internet e tal. né? Antes de passar para o pessoal, ver se tem alguma pergunta, também uma outra questão que a gente sempre discute com alguns convidados, né? Obviamente, vocês têm uma formação específica em cinema, né? Vocês têm uma formação vasta nesse campo. Então, perguntar para vocês, né, como a gente pode produzir o filme, como a gente pode, né, trabalhar com audiovisual, né? Mas eu queria saber, assim, a gente faz muito ensaio visual, audiovisual narrativo, alguns experimentos, e eu queria saber, assim, o que que vocês indicam como provocação? O que que é? Por que trabalhar com audiovisual, né? O que que vocês encontram nessa linguagem que é tão interessante, tão rica? E o que que vocês buscam nesse tipo de linguagem?
Quer falar aí, Léo? Não, eu acho que, cara, eu acho que assim, a gente, depois que a gente formou, a gente conversa muito sobre isso, do que a gente está buscando e o que a gente está querendo, assim. Cara, mas eu acho que a ideia é sempre tentar fazer é, tipo a obra mais urgente e necessária possível do momento, assim, é sempre esse o nosso foco, assim, até que aparecem alguns trabalhos que são mais engajados socialmente, politicamente e tal, a gente faz de graça, a gente faz por um valor irrisório e tal, porque é isso que a gente quer muito envolver, a gente quer fomentar esse tipo de coisa, dar voz a isso, né? Reverberar isso online, criar um vídeo incrível para tal musicista ou não sei o quê, e tentar reverberar isso, assim, dessa forma. Mas, A gente caraca, preocupa muito com a relevância, assim, dos trabalhos. é, Mas o audiovisual é incrível, assim, a gente gosta demais porque, sei lá, eu acho que tem uma força muito grande, assim, que é essa junção, né, de vários meios artísticos, assim, um só. E tem um milhão de possibilidades, assim, então, eu acho que isso e, que... E tá sendo uma coisa que né, tá crescendo muito, né? Essa mídia de vídeo é uma coisa que está sendo valorizada cada vez mais, e cada vez mais pessoas fazendo, cada vez mais pessoas precisando. inclusive agora na quarentena, né? Então, agora na quarentena É. a gente teve muita procura de vídeo de coisas assim que a gente nem imaginava, assim, tal. História de live e tal, a gente nem esperava. A gente começou a fazer live por causa da quarentena e tal. A gente já fez várias lives e tal. Mas aquilo que você perguntou no início da pergunta, de uma dica, assim, de talvez como começar, assim, eu acho que a gente começou com uma ideia meio de um coletivo, cara. A gente montou um coletivo de não foram umas 10 pessoas, né, Lucão? Minhoca da Uhum. Terra. Aham. Eram umas 10 pessoas, assim. Acabou que grande parte deles nem desembocou, assim, no ramo do audiovisual. Outros sim, outros não. Uhum. Mas Mas não acabou era que isso só ajudou audiovisual, muito. né? Não era só audiovisual. Tinha eventos, tinha Tinha as cobertura, bandinhas, tinha não sei o quê. tinha um monte de coisa, assim. Mas isso ajudou bastante, assim, que aí a gente meio que se reunia para fazer um vídeo muito doido de amigos, sabe? E aí a coisa ia fomentando ideias. Eu, o fulano chegou, tive uma ideia para um clipe, tive uma ideia para não sei o quê. E aquela troca, aquela roda, assim, sabe? Eu acho que é um E pouco isso, fazendo na cara. tora, né? Fazendo, É, tipo, eu sem acho que é isso. Eu pensar acho que duas vezes. acho que é isso, jogar um pouco na roda, assim, para os amigos, para os companheiros, formar um coletivo, formar um conjunto ali, nem que seja de escrita de roteiro, de desenho, de produção musical, mas formar um grupo de compartilhamento, de troca de ideias, assim, eu acho que, pô, é fundamental. Legal, legal. Bom, pessoal, vamos abrir para os nossos convidados, nossos participantes. Vocês têm alguma pergunta? Fiquem à vontade. Bom, vocês têm algum outro projeto paralelo? Vocês trabalham com audiovisual de alguma outra forma, em algum outro campo também? Sim, bastante, assim. Na verdade, é o que paga as contas não é o cinema, por enquanto, pra gente. A gente faz muito videoclipe, a gente fez vários videoclipes. Tudo pela produtora, né? Tudo pela Limão Capeta. Aí essas E lives aí tem ajudado legal também, né? live session de banda. Ah, E a gente já fez alguns fashion films também, que era mais experimental. A gente tem alguns curtinhos experimentais também, né? E, e é isso, a gente faz de tudo, na verdade. Já fizemos vídeo para CrossFit, já uhum. fizemos vídeo para aeroporto, um negócio assim, completamente aleatório. Eu acho que isso, inclusive, dá para vocês um repertório muito bom para pensar essas situações do fantástico, né? Uhum. Essa vivência com esses outros lugares onde a imagem tem uma importância também, né?
Nossa, demais, cara, demais. A gente tira muita ideia das coisas que a gente vê na rua esquisita, assim, sabe? Eu tenho um trabalho também que é de digitalização de fita VHS e tal. Uhum. E ele é uma fonte, assim, infinita de ideias reais. Já tem até um roteirinho, assim, baseado numa das fitas, assim, que eu passei, que rola umas coisas absurdas, assim. Mas é isso, rola essas fontes, assim. Tenta de tudo, né? Você também já fez vídeo performance, né? A gente fez. A gente fez videodança recentemente agora, a gente fez algumas até, né? O Lucas fez uma com a Gabi Charete, a gente depois fez com um grupo Primeiro Ato, fez várias e tal. Uhum. A gente vai se desdobrando, assim, tentando contribuir com várias áreas diferentes da arte, né? Da música, da dança e tal, tentar a gente contribuir um com o outro, assim. A gente tem que procurar essas parcerias também, né? A gente corre um Uhum. pouco atrás. A gente corre atrás da galera que está estudando moda, para, tipo assim, ó, quando você for fazer seu TCC, dá o toque na gente, vamos fazer um vídeo legal e tal. A gente dá essa procurada também, sabe? É legal. É importante falar isso, porque, de fato, vocês trouxeram duas questões que eu acho que são muito importantes para a imagem contemporânea hoje em dia, né? Primeiro é essa dos arquivos de imagens que a gente vai começando a acumular, né? A gente já tem uma quantidade muito grande de materialidades, de linguagens, de meios que vão sendo, né, ultrapassados, enfim, vão sendo atualizados, e isso acaba criando uma quantidade de material muito interessante para ser trabalhado, né? Uma vez eu ouvi alguém dizer que coisa antiga é para gente jovem e coisa nova é para gente mais velha, que é um pouco isso, né, da gente olhar para essas mídias, esses tipos de narrativa visual do passado e a gente tentar encontrar ali também material para a gente produzir, né, contemporaneamente. E outra coisa é essa ideia de buscar parceria, né? A gente tende a se isolar muito às vezes na nossa atividade profissional e dificilmente cabe um trabalho totalmente isolado, né, no nosso contexto. Então, eu acho que são indicações bem interessantes para a gente pensar a nossa própria produção. Não, Deixa eu ver cara, se... e isso em todos os aspectos, assim. A gente fala que a gente fez isso com a moda, a gente fez isso com a dança também. O Lucas é amigo da Gabi há um tempasso, falou com ela, sempre falou com ela, Gabi, vamos fazer uma coreografia, vamos fazer uma videodança e tal. Sempre foi falando, até que um dia ela chegou, é agora, Lucão, vamos fazer e tal. Cara, até projeto cinematográfico, assim, eu acho que é muito tentar fazer essas pontes, assim, escrever um projeto, sei lá, manda para alguém da área, com certeza a pessoa não vai te receber com uma paulada, assim, vai falar, não, pode me mandar, eu vou ler e tal. O pessoal é muito receptivo, sabe, com isso, assim. E é importante É, demais essas trocas, né? Tipo, É. sempre enriquece os projetos. Querendo ou não, quase todo artista quer fazer um material audiovisual. Quem não uhum. trabalha com audiovisual, trabalha com qualquer outra arte visual, quer fazer um material, um vídeo legal, alguma coisa para botar no seu portfólio e tal. Então, acho que é só ir se oferecer mesmo, falar, pô, me liga, pega meu número e tal. É de fato, tem toda a razão, tem toda a razão. Eu estava voltando aqui uma questão que me veio de novo aqui, é sobre a questão dos animais que vocês comentaram, né? Que, no caso, quando eu estava falando do grotesco, era principalmente naquela cena do cachorro atropelado, né? Porque ali tem uma situação que é típica do grotesco, que é a coisa da víscera, de vocês viscerar uma coisa e tirar de dentro ali, e vai tirando coisas ali que obviamente não cabem no cão, né? Então a situação grotesca é ali. Como que essa figura do animal entra ali na narrativa? Vocês falaram um pouco sobre isso no começo, né? De Aham. onde veio essa ideia de trazer o animal para a questão? Ela foi até no início, né, Lucão? Acho que tinha até uma época que o filme chamava Cão, não era isso? Não tinha uma história Aham. dessa? Não era? Tinha uma É. época que o filme chamava Cão. Ainda bem que a gente mudou, né? É, mas, mas assim, a gente tinha a ideia de terminar de uma forma bem grotesca. Assim, eu acho que até talvez isso venha um pouco do Murilo Rubião, assim, que os contos dele são bem sombrios e, É, sabe, tem umas coisas muito tensas. Assim, eu acho que tem o tal lá do filme do cara do boné vermelho que termina com o cara vomitando lava nele mesmo. Ele derrete e vira lava todo.
Esse, assim que ele termina o conto dele, o cara vomitando lava e ele vira lava no final, assim. Isso é uma coisa presente no negócio, no universo do Murilo Rubião, assim. Mas, no mais, a gente também queria muito filmar uma coisa dessa, assim, né, velho? A gente sempre a gente tinha o maior desejo da... O cachorro, inclusive, é o cachorro do Léo, né? Aí... aquele cachorro branco é meu cachorro, tá tudo bem, ele passa bem, assim. A gente fez um bonequinho, assim, a gente fez um... E a gente também já inseriu ele nesse outro roteiro que a gente está Ele escrevendo vai agora. aparecer no próximo, ele vai aparecer no próximo filme também. Ah, Mas a relação do cachorro com o filme, assim, pelo menos, que a gente tentou criar com o personagem, era de uma coisa de hipnose, assim, sabe, do filme. A partir do momento que o cachorro aparece no filme, por exemplo, o ajudante do casal lá na loja, né, que quem faz é o Aristides, né, o Julinho Vendice, né, do Arábia, ele pega o cachorro para segurar o cachorro lá fora e na hora que a dona pega o cachorro de volta, ele fica meio hipnotizado pelo cachorro, assim. Então, a gente tinha alguma coisa desse cachorro que chama mais atenção do que tudo, sabe? Todo lugar que ele chega, todo mundo fica muito hipnotizado por ele. Aí isso acontece de novo depois, quando a Virgínia, né, a personagem da Regiane, vê o foguete, né, com o Marcelo tá lá fora hipnotizado pelo cachorro, consegue falar nada, aí solta o foguete atrás, ele assusta, e aí ele vai lá na Regiane ver o que aconteceu e tal. Acho que é uma coisa meio assim que a gente tentou criar também, uma E a hipnose, gente assim. ligou, né? A gente ligou o cachorro com o foguete, né, também. É, Porque essa hipnose com foguete tinha essa hipnose com tinha cachorro. hipnose com o Até cachorro. chegar no momento que os dois estão juntos, né? Que você acha o foguete dentro do cachorro. E o É. cachorro tá lá meio representando essa elite também, né? Que é um cachorro brancão, não sei o quê. Pois ele Ele tinha é algum o. significado desse mesmo, É, né? tinha uma coisa assim. É. Ele é tipo a grama do vizinho, né? Ou ele é o vizinho e o foguete é a grama, alguma coisa assim, sabe? Ele é aquele lugar meio tipo assim, cuidado, sabe? eu enviei o filme para o meu pai, né? Meu pai é historiador. Que E isso? ele, e ele sempre tem as leituras mais engraçadas, assim, sabe? Inusitadas. E ele comentou muito. Primeiro, a figura, obviamente, dos fogos, né? Que ele falou: olha, isso aí é a estrela guia do conto natalino, lá da Bíblia, tá vendo? Aham. Ele viu umas referências que só ele. E o cachorro também, ele já misturou com mitologia, com umas figuras assim. Então, são de Massa fato, demais. né, Que escolhas muito massa! boas, assim. Não, e ele viaja sóbrio, é isso que eu acho mais legal, assim. Ele é uma pessoa super sóbria, mas ele adora. E é isso, são figuras que de fato, né, têm esse poder, né, de cativar a nossa atenção e fazer com que a gente persiga de fato, né, aquelas figuras ali, aonde for, aonde for. Então, gostei muito do filme. Espero que vocês tragam para a gente sempre novidade. O Cineclube vai estar sempre aberto para vocês. Inclusive, já queria adiantar um convite, depois a gente combina isso direitinho, mas a gente quer fazer uma programação também sobre a história do videoclipe. E como vocês trabalham com videoclipe, seria interessante ter a perspectiva de vocês, né? De que tipo de produção audiovisual é essa, né? Ah, é legal demais. Pode contar Nossa, com que nós. massa, total, É, demais, demais. Vamos fazer essa ponte aí. A gente tem outros filmes para vamos. indicar, para passar aqui nas produções universitárias, outras produtoras muito legais, galera muito massa, que está arregaçando aí também no mercado e Sim. tal. Começou juntinho com a gente e tal. Acho que Ponta de anzol, Cambolar, a Piranha, Piranhas. a galera é sinistra. Nossa, fico muito grato e realmente indiquem para a gente, né, as portas do Projeto Cineclube estão abertas. É, vamos conversar com o pessoal que quiser apresentar o trabalho de conclusão de curso. Eu acho que é um intercâmbio muito interessante que a gente pode fazer, né? Uhum. Total, Pode contar com a total. gente. Pode contar, qualquer coisa aí, Perfeito. se né, uma oficina, se quiser que a gente possa ajudar alguma coisa aí, edição, montagem, alguma coisa aí, pode entrar em Uhum, contato que a gente está junto. sim. Deixa eu ver aqui que o Gabriel tem uma pergunta. Gabriel, você consegue abrir o Gabriel, microfone? querido. Boa noite, salve, Léo, tranquilo? E aí, Gabriel, E aí, beleza? eu peço desculpa primeiro pelo atraso, porque eu tive uns problemas aqui com conexão, mas parabenizar pelo filme, eu gostei muito, assim, não tinha tido a oportunidade de ver ainda, muito doido, né? Ver muita gente conhecida lá Valeu. também, muito bom. E a pergunta que eu queria fazer, na verdade, são duas.
A primeira é sobre vocês falaram que fizeram, né, tiveram esse processo do filme para um TCC. O que muda agora, assim, depois de um tempo fora da faculdade? Qual que é essa visão que muda? Como que isso também muda, não só no processo do filme, mas no processo como se integrar assim, no mercado, né? Que é um pouco o que vocês estavam falando. Mas eu acredito que a visão vai mudando. Às vezes, quando a gente está nesse processo universitário, não tem tantas chances de trabalhar fora, isso é mais caro. Então, como que acontece essa mudança de chave, assim, sabe? Porque também a faculdade faz a gente estar ali produzindo o tempo todo, né? A gente tem essa demanda. E a outra pergunta é o quanto que o cinema mineiro influencia o trabalho de vocês, porque assim, né, muita gente massa ali no elenco, de mim, Rejane, Marcelo, o Renato, muita gente massa. E é uma conversa, assim, um debate que eu faço cinema na UNA, né? E às vezes a gente tem esse debate de quanto que o cinema mineiro às vezes tem essa fuga da narrativa individualizada, né? Individualizada que eu falo, esse processo neoliberalista, capitalista, que às vezes é um pouco esse pano de fundo para descolar um pouco as particularidades de cada um, mas a cidade como um personagem, não como só um pano de fundo, mas a cidade como personagem e tal. E eu vejo que tem um pouco isso em Super Estrela Prateada, no sentido de que tem um acontecimento que envolve todo mundo, que mobiliza todo mundo, assim, não é um grande acontecimento individual de alguém que move as pessoas. Então, também, pensando um pouco nisso, nesse cinema da Marília, do Marcos Pimentel, que eu falo um pouco, né, dessa fuga, para contextualizar, eu queria saber o quanto vocês têm essa influência, assim, né? Tem o Dumas também, o Afonso, aí eu queria entender isso de vocês, assim, são essas duas perguntas. Desculpa se eu me delonguei demais, mas acho que é por aí. Valeu. Cara, sobre a primeira pergunta, eu refleti muito assim depois que eu formei, porque eu percebi uma parada que, pelo menos na produção cinematográfica, assim, eu acho que nos outros audiovisuais um pouco menos, assim, videoclipe, fashion filme, não sei o que, um pouco menos. Agora, na produção cinematográfica, você sair da universidade ou estar na universidade é uma diferença gigante, porque na academia tem alguém te cobrando uma versão nova do roteiro por semana. Se não tiver essa pessoa te cobrando, você vai fazer uma versão nova do roteiro por semana? Ou você vai levar 3 anos para finalizar o roteiro desse filme? Sacou? Eu refleti muito sobre isso na hora que eu formei. Assim, eu falei, caraca, eu não tenho meus professores. Cadê o argumento? Cadê a justificativa? Cadê não sei o quê? E se eu não fizer isso, o filme não sai, sacou? Não tem a galera me mandando e-mail enchendo o saco ou me dando 0 porque eu não fiz isso. Então, tive que, a gente teve que criar essa rotina de falar, galera, toda semana vamos reunir, vamos escrever não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e colocar as coisas para andar. A principal chave que vira é essa, né? Você tem que criar suas próprias metas, seus próprios deadlines ali. E também tem essa coisa, na faculdade facilita também que você consegue edital para cinema universitário, você consegue festival de cinema universitário. Então, quando você sai disso, você não tem esses privilégios, assim, né, de estar na faculdade. E você vira só uma pessoa querendo fazer cinema e que está começando, assim. Então, você tem esse espaço entre a universidade e realmente ganhar editais e fazer cinema realmente, que é um caminho longo, assim, né? Para a gente tem sido. Mas é longo para todo mundo, né? Mas, assim, total. acaba que é isso mesmo, não tem jeito de não passar por isso. Escrever um projeto de um filme é escrever muita coisa, tipo, escrever 100 páginas, sei lá e tal. Se não tiver o professor lá, você tem que escrever do mesmo jeito, você tem que dar seu jeito, tem que fazer as coisas e tal. E aí é isso, às vezes você procura uma ponte, procura alguém que você sabe, procura a galera da ponta de anzol, que é sinistra, e fala, pô, quanto você cobraria para me fazer uma consultoria? Eu tô com um projeto de curta aqui, você anima, lê e me dá umas dicas e tal. A galera faz de boa, faz tranquilo. E tem uma coisa também que é o retorno, né? Que é tipo assim, se fazer um filme, o retorno demora muito para chegar, né? Até você ganhar um edital, até você conseguir o dinheiro, até você... É um caminho longo, você não pode ficar só nessa, porque senão você não vive, né? Você tem que fazer seu dinheiro de alguma forma. Então, acaba que suas atenções são um pouco divididas também, né? Você não consegue focar 100% em fazer filme, em escrever projeto, né? Porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Mas, caraca, Gabs, tipo assim, pô, cinema mineiro, né?
Pô, eu já escutei o Adirley Queiroz falando que tinha que botar a estátua do André Novaes em Contagem. Eu concordo com ele. Tipo assim, acho que esses caras são muito sinistros, assim. Eu acho que a gente foi muito privilegiado na UNA de ter, igual a gente está aparecendo aqui na aula de vocês, o André Novaes apareceu na nossa aula e foi assim que eu consegui o Renato para atuar nos nossos filmes. A gente conseguiu o Renato para atuar nos nossos filmes, porque o André, a gente conheceu ele na aula, assim. E aí acabou, pô, sendo uma referência gigantesca, né? Eu acho que o tamanho da filme de plástico, do Afonso Shoa, do João Dumas, da Juliana Antunes, da Ana Viliana, né? A Marília, assim, da Clarissa Campolina. Acho que essa galera abriu uma porta nacional, assim, talvez internacional, só que não tanto. Mas nacional, essa galera abriu uma porta para o cinema mineiro que é difícil, assim, acho que tiveram poucos que abriram essa porta, assim, pra gente, assim. E, pô, referência estética, né, Lucão? Tem várias, né, velho? Tipo, o Quintal, né? Super realismo fantástico. Ele é Murilo Rubião, o Quintal. Quintal do André Novaes é inspirado na obra do Murilo Rubião, né? E eles têm eles têm essa atuação meio pastel, assim mesmo, não tem? Tipo assim... Mas acontece umas coisas meio bizarras e aí é o pai do Andrezeira reagindo de um jeito, que isso, bicho? Não. Tipo, como se tivesse caído lápis no chão, assim, ou coisa do tipo, né? Isso aí foi uma referência gigante pra gente. Eu acho que esse pessoal do cinema mineiro aí tá dando aula, sinceramente. E a gente também, né? Tipo, nas nossas aulas a gente aprendeu muito sobre eles, né? Tipo, foi uma coisa que quase todos os professores falavam do trabalho deles, né? O filme de plástico também, tipo, grande parte deles estudou na UNA. Acho que só o Thiago não estudou, né? Mas... Tinha incentivos, né? Na época tinha cinema, né? Cinema aberto, aí a gente tinha aula e falava, galera, vai lá no cinema ver o filme de fulano de BH. Aí a turma inteira assistia e tal. Uns trabalhos que envolvia, né? Ir no Humberto Mauro e tal. Exatamente, acompanhar o Fest Curtas, né? A UNA costuma dar uns trabalhos assim, escreve 3 textos sobre Fest Curtas. Então você é obrigado a ir lá naquele festival, fazer aquela relação com os diretores, com o pessoal que está lá, isso aí. E não só ver o filme, né? Mas escrever um crítico, né? Isso é fundamental. Mas foi importantíssimo, que isso. A gente até hoje. A gente pede ajuda para o Andrezeira, para os meninos tudo, até hoje, enchendo eles de mensagem. Massa. Legal, obrigado, Gabriel. Bom, pessoal, vou ter que encerrar, tem aula daqui a pouco, infelizmente. Mas reforço novamente o agradecimento ao Leonardo, ao Lucas. Vocês têm redes sociais? Vocês têm algum lugar que a gente pode seguir o trabalho de vocês, acompanhar? Tem demais. Tem demais. Você escreve aqui no chat, Lucão? Posso escrever, mas é Limão Capeta Filmes. A gente tem o site, que é limãocapetafilmes.com, e o Instagram é Limão Capeta Filmes. E por lá consegue achar nós dois, pelo site consegue achar os filmes, os trailers. Tem filme que não está no link, porque a gente tá com 2 filmes na Cardume, que é o Peixe e o Super Estrela Prateada. Aí lá vai ter o link direcionando para Cardume, mas nos outros consegue acessar o link lá tranquilamente. Ótimo, ótimo. Nossa, obrigado mesmo pela disponibilidade.